Boa noite, eu queria primeiro agradecer o convite e também saudar todos vocês que estão aqui através dessa programação, vendo. Espero que seja um conteúdo riquíssimo para você e que possa te auxiliar muito a manter um estilo de vida saudável, né? Neste tempo, como você falou, nós vamos tendo várias crises, né, de ansiedades, e aí a gente acaba, às vezes, passando do limite, às vezes acaba não comendo aquilo que deve comer. Então é importante falar, né? Em todo tempo é importante falarmos da alimentação saudável, porque ela é preciso ser seguida para que a gente tenha um estilo de vida adequado, né? E previna também muitas coisas. Então é um prazer estar aqui mais uma vez. Muito obrigada pelo convite. Bom, a alimentação saudável ela vem de um princípio, né, de garantia de que o indivíduo, ou seja, a pessoa, ela receba todos os nutrientes e as calorias que precisa para que o seu organismo se mantenha em equilíbrio, né? Para que todos os seus órgãos funcionem bem, para que a pessoa se desenvolva bem, consiga desenvolver também muitas capacidades, né? Então, a alimentação saudável, ela existe para isso, para a qualidade de vida do indivíduo. Lógico que ela vem também auxiliada a muitas outras coisas, né? Bom, além de você manter, né, essa alimentação saudável, você precisa também praticar atividades físicas, você precisa dormir pelo menos, no mínimo, 8 horas de sono por dia, né? Você precisa exercitar também os seus conhecimentos, você precisa, dentro da sua alimentação, se alimentar de 3 em 3 horas, né? Não pular refeições, comer bem. Às vezes também você necessita de auxílio psicológico, né? Porque muitas pessoas têm problemas com a alimentação, né? Muitas pessoas têm transtornos alimentares e que precisam também de um auxílio psicológico, e aqui eu também me dirijo a você, né? Como psicólogo, você sabe muito bem que necessitam desse auxílio para conseguir se alimentar. Muitas pessoas, às vezes, começam ali uma alimentação saudável e com o objetivo de perda de peso ou ganho de peso, e às vezes não conseguem. Por quê? Porque ela tem alguns problemas, né? De conseguir seguir aquela dieta, né? Aquela alimentação. Que só, né, com o acompanhamento também psicológico, ela vai conseguir se equilibrar. Mas, de forma, assim, essencial é isso. Você precisa praticar atividade física, você precisa se alimentar bem, você precisa dormir bem, né? No mínimo, como eu disse, 8 horas de sono por dia. E auxiliado também a tomar bastante líquido, né? E muitas outras coisas que eu vou falar aqui ao longo da nossa live.
sim, desde muito antes, né, quando foi logo descoberto a nutrição, a sua importância, foi visto também que precisavam se estabelecer algumas leis, né? Aí surgiram as leis da alimentação, que elas são 4 leis, que é a lei da quantidade, a lei da qualidade, a lei da harmonia, que também é chamada de lei do equilíbrio, e a lei da adequação. Calma, gente, eu não vou falar aqui de números, mas a gente vai falar em que consiste, né, essa alimentação saudável, no que consiste, como ela deve ser. Então, a lei da quantidade visa a quantidade de nutrientes e a quantidade de calorias que eu vou oferecer ao meu organismo para que ele se mantenha em equilíbrio, como eu já havia dito, né? E aí eu queria frisar uma coisa: tanto o excesso quanto o baixo consumo podem gerar algum distúrbio. Então a gente sempre tem que ter essa atenção, que na nutrição, tanto o excesso quanto o baixo consumo vão gerar prejuízos ao nosso organismo, aos nossos órgãos, né? Pode propiciar doenças. Então, assim, é muito importante ter essa cautela, ter esse cuidado. E a gente deve lembrar também, né, que como é que eu vou saber o quanto eu preciso consumir? Você também deve estar se perguntando. Como eu vou saber quanto eu preciso consumir, né? De calorias, de nutrientes, como é que eu vou saber? Então, isso vai variar muito. A gente não pode destinar para falar aqui o quanto que você vai consumir, porque os nossos metabolismos, eles são metabolismos diferentes. Nós somos seres diferentes. Eu sou diferente de Léo, que Léo é diferente de você. Nós somos diferentes. Então, o nosso funcionamento do nosso organismo também é diferente. Então, nada mais, nada menos do que cuidar também de forma diferente, né? Então, vai depender muito da sua idade, vai depender muito do seu estilo de vida, vai depender também se você pratica ou não pratica alguma atividade física, porque isso conta também. Então, a quantidade que você recebe é diferente, entendeu? Então, não tem como eu dizer aqui, sinalizar quanto que você precisa consumir. Mas mais da frente também eu vou falar quais são os outros fatores também que acabam influenciando, né, nessa questão. A segunda lei, que é a lei da qualidade. Então, assim, eu preciso saber o que é que eu estou oferecendo, a qualidade daquilo que estou oferecendo. Porque se eu ofereço um produto ruim, logicamente que a energia que vai ser gerada através daquele produto vai ser uma energia ruim, não é isso? Então, assim, eu preciso oferecer ao meu corpo uma alimentação saudável, alimentos bons. Por quê? Porque a forma de energia que vai ser gerada vai ser uma energia boa. Isso vai me gerar mais desempenho nas minhas atividades, vai gerar mais tranquilidade no sono, também tranquilidade também nas áreas psicológicas, né? Vai me gerar um vasto de benefícios. Então, assim, eu preciso saber qual a energia que eu estou dando, o que é que eu estou oferecendo, na verdade, como substrato para gerar a energia, né? Eu posso comparar, assim, por exemplo, um carro de corrida. Ele não pode correr com qualquer combustível, né? Ele precisa de um combustível bom para que ele consiga desenvolver o seu papel, para que ele consiga completar a corrida bem, para que ele consiga vencer. Então, a mesma coisa no nosso organismo. Ele precisa de ofertas boas para que ele também possa gerar coisas boas. A segunda lei é a lei do equilíbrio, né? O que é a lei do equilíbrio? Na lei do equilíbrio se fala que os alimentos eles têm função complementares, ou seja, nenhum alimento ele é completo, né? Nenhum alimento ele é completo. A gente precisa partir desse princípio que nenhum alimento ele é completo. E aí eu venho falar aqui, aproveitar também para falar um pouco assim, antes de concluir isso aqui, para falar um pouco sobre algumas trocas, às vezes, que as pessoas fazem, né? Achando que aquilo é completo, que aquilo vai ser bom, que aquilo vai me auxiliar, e na verdade não vai, acaba lhe prejudicando. Pode não lhe prejudicar ali no presente momento, né? Mas em um futuro ele vai lhe prejudicar.
Por exemplo, eu vejo muitas pessoas por aí consumindo muito suco detox, né? E trocando o suco detox pelas refeições. Gente, nenhum alimento vai agir de forma isolada. O suco detox ele pode ser utilizado? Pode, em conjunto com uma alimentação saudável. Você precisa do conjunto. Você não pode só consumir uma coisa e achar que você está tendo uma alimentação saudável. Você vai precisar do conjunto, porque é o conjunto que atua no nosso organismo. Nada vai atuar de forma isolada, né? E aí, eu acho importante destacar, né, que tem os alimentos energéticos, reguladores e construtores, os macros e micros. O que são macros e micros, né? Os macros são carboidratos, proteínas e lipídios. Onde é que eu encontro os carboidratos? Eu encontro os carboidratos nos cereais, eu encontro carboidrato no pão, eu encontro carboidrato no aipim, no inhame, na batata. Onde é que Onde é que eu encontro a proteína? Eu encontro a proteína na carne, eu encontro a proteína no peixe, eu encontro a proteína no leite, nos seus derivados, como queijo. Onde é que eu encontro o lipídio? O lipídio eu encontro nos óleos e gorduras, eu encontro o lipídio nas oleaginosas, eu encontro o lipídio no azeite, né? E o que são micronutrientes? São as vitaminas e são os minerais que são encontrados nas frutas, verduras, né, os legumes. E existem os energéticos reguladores e os construtores. Os energéticos são os que são capazes de nos auxiliar, né, e serem produtores de energia. E nesse caso são os carboidratos. Os reguladores que vão auxiliar em todo o processo, né, do nosso organismo, evitando o aparecimento de doenças, né? Então são as vitaminas, os minerais e também as fibras. E os construtores, né, que são as proteínas. Assim, por exemplo, quando eu corto um braço, quando eu fraturo um osso, né? Tudo isso, a proteína vai ajudar na reconstrução. Aquela pessoa que malha, né? A proteína vai ajudar na reconstrução do músculo, né? E também ela auxilia nos dentes, nas unhas, no cabelo, então é muito importante, né? O consumo da proteína. E por último, e não menos importante, a lei da adequação, né? Então, assim, o que é que diz na lei da adequação? Que os alimentos eles vão se adequar às necessidades da pessoa, como eu já havia dito. Então, qual é o estado de vida que a pessoa está? A pessoa está na infância? Ela está na adolescência? Ela é adulto? É idoso? Porque tudo isso influencia. Para cada um tipo, existe também um pensamento de alimentação voltado, né? E aí a gente vai pensar também no estado fisiológico. É gestante? É lactente? Vai também prestar atenção se tem deficiências nutricionais, se a pessoa possui comorbidade, a pessoa possui doenças, né? A gente tem que observar todos esses fatores, também fator socioeconômico, fator sanitário, tudo isso precisa ser observado, né? Porque assim, eu não posso passar para uma pessoa que não tem condição uma alimentação que custe o dobro daquilo que ela ganha, né? E precisa observar também todos esses outros fatores que a envolvem. Então, a alimentação saudável e as leis da alimentação, elas visam nisso, né? Para promover esta qualidade, pensando em todos esses fatores. Por isso que nós não podemos passar uma dieta de gaveta para a pessoa que chega no nosso consultório. A gente não pode passar um plano alimentar de gaveta para a pessoa, porque cada um tem as suas necessidades energéticas e as suas necessidades calóricas. Então, gente, por favor, eu vou pedir de coração para vocês, não façam a dieta que o seu amigo está fazendo, que a sua mãe está fazendo. Não façam, porque isso é prejudicial para você, tá bom? Então, assim, eu espero que tenha entendido, né? Que a alimentação ela é individualizada e que cada ser humano tem as suas necessidades.
Boa noite, mãe. Então, é porque assim, a nossa alimentação, ela precisa ser harmonizada, né? Então, o que significa harmonização? É ela possuir é, todos os nutrientes que a gente necessita. Então, assim, quanto mais, a gente costuma falar, né? Quanto mais o prato seja colorido, melhor vai ser para o nosso organismo. E isso acaba também sendo verdade, né? Um baixo custo, que é o que a gente quer, né? Então, eu queria falar aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui, quais são os alimentos da safra desse mês de julho. É importante também a gente estar de olho, né? A gente pesquisar, a internet está aí, disponibiliza, né? Os nutricionistas, eles estão sempre aí postando, né? Quais são os alimentos da safra. Então, é importante a gente conhecer para justamente, né, praticar isso. Você vai consumir o alimento mais nutritivo e com o menor custo. Então, assim, os alimentos da safra do mês de julho, as frutas são abacate, carambola, cupuaçu, laranja, né, que a gente está falando muito aí nesse tempo para a comunidade, né? A maracujá também, a tangerina e o morango. De legumes, nós temos a abóbora japonesa, a batata amarela, batata doce rosada, nós temos ervilha, nós temos inhame, nós temos mandioca e nós temos também a mandioquinha. E de verdura, temos agrião, brócolis, couve, couve-flor, hortelã,
Pronto. Você parou em que, Léo? Me ouve? Várias frutas. Os legumes nós temos abóbora japonesa, batata doce amarela, batata doce rosada, ervilha comum, inhame, mandioca e mandioquinha. De verduras nós temos agrião, brócolis, couve, couve-flor, hortelã, louro, mostarda, nabo, orégano e rabanete. Então, né, como eu estava falando, é importante sempre a gente acompanhar, né, nas nossas redes sociais, os nutricionistas, né, os profissionais da nutrição, que eles sempre postam, né, frias safras. Então, nós precisamos estar de olho para que a gente consuma algo que tenha baixo custo e que seja muito nutritivo. Pronto. Antes eu queria mandar um beijo para a Sara, que eu acabei esquecendo de mandar um beijo. Obrigada pela sua participação. Então, antes de falar sobre higienização, eu acho importante falar sobre planejamento, né? Então, assim, é muito importante que você planeje. Planeje a sua semana, planeje o que você vai cozinhar, né? Aquilo que você vai consumir. Planejando aquilo que você vai consumir, você vai saber da receita, né? Então, sabendo da receita, você vai saber do que você precisa. E sabendo do que precisa, você sabe da quantidade. Por que eu estou falando isso? Para que você faça uma lista. E quando você chegue no mercado, você não fique muito tempo, né? Exposto. Isso também deve ser adotado para os nossos dias habituais, né? Com ou sem pandemia. Você se programe, né? Faça uma lista com os alimentos, você vai chegar no mercado e você vai direto para aqueles alimentos, né? Você vai evitar estar muito tempo lá, muito tempo perdido, porque às vezes a gente vê, né? A pessoa vai no mercado e fica perdida. Meu Deus, eu vou pegar o que agora? O café. Não, agora é arroz. Aí volta e fica rodando, rodando, não sabe o que está fazendo, né? E acaba se expondo muito mais. Então, essa importância de você se programar. E é, eu queria falar antes, assim, sobre também, né? Sobre Ipirá, né? Focar assim em Ipirá. Que quase todo mundo conhece todo mundo, né? Então, assim, você conhece o feirante. Você conhece aquela pessoa que está vendendo a fruta, que está vendendo a verdura, que está vendendo ali o legume. Você acaba conhecendo. E, para quem não conhece, eu digo que é importante você conhecer. É importante você ter esse conhecimento, porque você vai saber quem é a pessoa,
de onde vem o seu alimento, como o seu alimento é plantado, é cuidado, é transportado. Porque tudo isso vai influenciar no produto final que vai chegar na sua mesa. Então você precisa saber. E outra coisa, preferir os alimentos que sejam de origem de agricultura familiar, né? Que são os alimentos também chamados de alimentos orgânicos, né? Que são aqueles que são livres de agrotóxicos. Então você precisa focar nesses alimentos e conhecer a pessoa onde você está comprando, né? Conhecer o comerciante. Você precisa, e isso é muito importante. Então, quando a gente fala assim sobre higienização, nós precisamos lembrar que a gente não é só chegar, pegar o alimento ali, levar para sua casa, passar na água ou passar no sabão, que ele vai estar livre e o alimento vai estar pronto para consumo. Não, na realidade não funciona dessa forma, né? O que é que você precisa fazer? Você vai levar o alimento para sua casa, né? Você vai separar uma bucha, isso é importante, que você tenha uma bucha separada só para a higienização dos seus alimentos. Porque às vezes você está utilizando ali aquela bucha que você lava o prato e aquela bucha contém gotículas de gordura, né? Então vai acabar não auxiliando, né? Vai acabar prejudicando o produto final que você vai consumir. Então, o que é que você precisa fazer? Ter essa bucha separada. Aí você pode usar o detergente. O detergente é o mais recomendado. Você vai usar o detergente. Mas, gente, por favor, não é esfregando assim com força, não. Com cuidado, você vai esfregar com o detergente, né? E vai lavando para poder tirar todo aquele excesso. Depois que você tira o excesso, você vai separar uma vasilha, uma tigela que você tiver em casa, que consiga colocar tudo. E aí, a cada 1 litro de água, você vai adicionar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio ou de água sanitária. E aí você vai deixar ali em torno de 10 a 15 minutos ali de molho. Uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que nesse processo antes que você usa o detergente, tenha muito cuidado quando você faz a higienização da maçã, da pera e da banana, porque elas são muito sensíveis, tá? Então, você tenha muito cuidado quando você estiver higienizando. Prefira, eu digo mais, higienizar essas frutas quando você for consumir, tá? Que aí você vai auxiliar muito nesse processo. Então, você vai colocar ali de molho 10 a 15 minutos, depois você vai precisar passar na água corrente, né? Quem não tem água corrente, você pode passar normal ali na água. Porque a gente não vai de molho na solução. Aí eu digo um cuidado assim que você tem que ter também com as folhas, né? Você vai ali enxaguando coronavírus, estão nas folhas, sobre a toalha, algumas folhas, sobre a toalha, algumas folhas. Você tampa a vasilha e aí você reserve ela na geladeira. E aí, aproveitando o gancho da higienização, a gente pode falar também sobre o armazenamento, né? Como é que você deve fazer o armazenamento? Às vezes você fica muito assim, meu Deus, como é que eu tenho que armazenar para poder conservar? Então, a gente está falando aqui de uma geladeira, certo? Então, batatinha, cenoura, chuchu, tudo isso a gente pode guardar ali naquela parte da gaveta, né? Da geladeira. A gente pode guardar esses alimentos ali embaixo. Naquela parte que vem em cima, que vem ali embaixo, mas em cima da gaveta, você precisa guardar as suas frutas, né? Porque as frutas, elas conseguem sobreviver a uma temperatura maior, né? Ou talvez se você não guarda na geladeira, você vai guardar em temperatura ambiente, mas muito cuidado quando você guarda em temperatura ambiente, por favor. Você, na parte do meio, né? A prateleira, importante também manter a distância entre as prateleiras. Então, na parte do meio ali, você vai colocar aqueles alimentos que estão em vasilhas, né? Por exemplo, você cozinhou uma coisa e você não comeu, aí você vai guardar ali e colocar ali naquela parte do meio. E para esses também eu queria ressaltar uma coisa. As pessoas às vezes colocam ali o alimento na vasilha e dizem assim, eu vou deixar aqui fora esfriando, e aí quando terminar, que ele esfriar, que ele não estiver mais quente,
eu coloco ele na geladeira. A gente tem um grande erro, porque pode acontecer ali uma contaminação sim. É recomendado que você não deixe um alimento por mais de 2 horas exposto à temperatura ambiente. Então, você precisa, retirou do fogo, né? Você coloca ali na vasilha, você tampa e já reserva ele ali na geladeira para depois você poder consumir. E na outra parte ali de cima, você vai colocar os leites e seus derivados. Né? Você vai colocar o leite, você vai colocar queijo, os alimentos que são perecíveis, embutidos também. O ovo, né? O que acontece com o ovo? Não higienizem o ovo quando você trouxer para casa. Higienize a embalagem. Você pode higienizar a embalagem com água sanitária, né? Ou com álcool 70. Você pode higienizar a embalagem. Assim também como arroz, feijão, macarrão, né? Todas essas embalagens você pode higienizar dessa forma. Mas não higienize, não lave o ovo antes de você consumir. Muito antes. Você lava antes de você consumir, tá bom? Porque você vai evitar uma contaminação. Porque o ovo, ele tem uma espécie de capa que o envolve e protege, né? De ser contaminado. Então, você deixa para lavar o ovo no momento em que você vai consumir. E se você quiser, por um acaso, congelar, o que é que você vai fazer? Você vai ter que submeter o legume, a verdura, a um branqueamento. O que é o branqueamento? O alimento está ali fervendo. Eu deixo ele fervendo ali pelo menos uns 2 a 3 minutos. Assim que eu tiro ele da fervura, eu dou um susto nele na água fria. Uma água gelada com gelo. Eu vou dar um susto nele. Aí eu deixo ele no susto, 1 minuto mais ou menos. Eu retiro ele do susto, né? E aí eu coloco ele na minha vasilha que eu vou levar para o congelador. E ali você vai manter o alimento até o período em que você quiser consumir ele. É isso. Pronto, no calor, eu queria falar antes, né, que no calor a gente costuma tomar bastante água, né, porque ele tá ali fazendo calor, tá um calor insuportável, você bebe água todo instante. Mas quando chega a época do frio, parece que bate aquela preguiça de pegar ali um copo de água e beber a água. E assim, não é porque tá fazendo frio que você vai parar de tomar água. Você precisa beber água normalmente, como você tomava, né? No tempo do calor. Para saber também a quantidade de água que a pessoa vai ingerir, a gente também precisa observar aqueles fatores que eu te disse lá no início. Porque assim, por exemplo, se uma pessoa estiver tomando medicação, tomando suplementos, se for um paciente renal que tem problemas, né, no rim, se for qualquer outra pessoa que tem alguma disfunção, a gente precisa se atentar. Se for uma pessoa que pratica atividades físicas, né, que são muito pesadas, tudo isso vai influenciar também na quantidade de água que você vai ingerir. Mas, geralmente, o indivíduo tem que tomar de 1,5 a 3 litros de água por dia. Aí, gente, então, o indivíduo ele consegue sobreviver sem se alimentar por dias, por semanas, isso já foi provado cientificamente. Mas ele não consegue sobreviver sem a água, porque a água é um componente vital. O nosso corpo, o nosso organismo precisa da água, né? O peso do nosso corpo, ele corresponde de 45 a 75% de água, né? Para você saber, ver a quantidade, né? E o consumo, como eu falei, vai depender de todas essas questões. Então, quando ocorrem processos metabólicos do nosso corpo, acaba que o corpo produz uma pequena quantidade de água, mas é pequena.
não é capaz de suprir todas as necessidades dos nossos organismos, dos nossos órgãos, não é capaz. Então, essa água precisa vir externamente, né? Ela precisa vir de dentro para fora. Nós precisamos nos abastecer com muita água. A água vai ajudar na produção da nossa saliva, na produção lacrimal, vai ajudar na nossa musculatura, né? Na mobilidade da musculatura, no nosso humor, né? Então, assim, às vezes a gente está ali com dor de cabeça, com dor de cabeça, com dor de cabeça, e não sabe o que está acontecendo. Na maioria das vezes é a falta de água. Na maioria é porque você não está bebendo água. Ali é um sinal de que você não está bebendo água, né? Então, o seu humor vai se alterar. É importante, então, justamente a água para o nosso sistema nervoso central, né, Léo? Você sabe disso. É importante na produção da urina, né, pelos nossos rins, né, para cuidar também dos nossos rins, para que a gente também não tenha alguma doença. É importante porque a água dá fluidez ao sangue, né? Então vai permitir que ele entre com perfusão nos órgãos e também nos tecidos. Então, a água é um componente vital que nós precisamos utilizar para viver, porque sem a água não existe vida. Então, né, a gente deve focar de novo naquilo que eu falei no princípio, de que nenhum alimento ele é completamente, né, isolado. Nenhum alimento vai agir isoladamente. A gente precisa focar nisso. E aí, como eu trouxe, né, aquela questão do suco detox, que ele pode auxiliar quando você tem uma alimentação saudável, mas não vai substituir. O shake não vai substituir a sua alimentação. Você precisa se alimentar. Então, não existe essa questão de alimentação, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele já atua, como a gente está falando aqui sobre a questão de pandemia e imunidade, né? O nosso sistema imunológico, ele já atua, né, contra vírus, bactérias, contra doenças, mas ele precisa de outros fatores. E um dos aliados dele é essa questão da alimentação saudável. Então, aqui eu vou pegar aqui algumas coisas que eu separei para falar com vocês, para a gente tirar algumas dúvidas, alguns mitos que por aí, nessa época, né, onde se vê muito propagar fake news. Então, as pessoas estão aí colocando informações na internet sem saber da procedência, sem saber se aquilo é real, né? A gente precisa ter muita atenção, porque a ciência ela está aí para isso. A ciência está aí para estudar os fatos e poder dar um resultado, né, para a humanidade, né? Então, a gente precisa muito prestar atenção nas informações que a gente lê, naquilo que a gente recebe. Então, aqui eu separei, né? Misturar mel com própolis ajuda a elevar seu sistema imunológico? Sim, é verdade. Porque tanto o mel quanto o própolis, eles possuem funções anti-inflamatórias e antioxidantes, né? O própolis, ele também está sendo muito estudado, né? Para quem não sabe o que é o própolis, é aquele extrato, né, daquilo que as abelhas tiram, né, da flor. Então, o própolis, ele vai auxiliar no sistema imunológico, vai ajudar no combate às bactérias, ele vai ajudar em toda essa questão de fortalecimento do sistema imunológico. Então, é uma boa consumir própolis? Sim, própolis com mel, própolis com laranja, você espreme ali a laranja, coloca as gotinhas do própolis, né? Própolis, às vezes a pessoa consome própolis com limão. Eu não arrisco porque é um pouquinho azedo para mim, né? Prefiro ele com mel ou com a laranja. Então, ele é bom, isso é verdade. Consumir cebola e alho de forma abundante ajuda a prevenir doenças virais? É um mito. Gente, lembra que eu falei no início sobre aquela questão do excesso?
tudo que vem de mais e tudo que vem de menos não é bom. Então, a gente parte desse princípio. Tudo que vem de mais e que vem de menos não é bom. Então, lendo isso aqui, consumir de forma abundante, a gente já pode, né, ter uma consciência da nossa resposta. Eles têm potenciais assim, fitoterápicos, vale ressaltar. Então, eles são bons para o nosso organismo, né? Mas ainda não tem assim, uma comprovação, né? Sobre essa questão assim, do sistema imunológico e tudo mais. Então, a ingestão de vegetais e frutas, além de peixes como salmão, bacalhau e sardinha, ajuda a manter o sistema imunológico ativo. Isso é verdade. Os peixes são riquíssimos em ômega 3 e ômega 6, que vão ajudar, né, para as nossas células, né? Vão ajudar as nossas células. E as verduras e frutas, elas também, elas são ricas em vitamina C, vitamina E, vão auxiliar também no bom funcionamento do nosso sistema imunológico. Bom, essa pergunta é polêmica, né? Tomar vitamina C todos os dias garante uma saúde mais forte? Eita, gente, nesse tempo a gente vê uma correria. Todo mundo indo para farmácia comprar cápsula de vitamina C, né? Todo mundo indo para farmácia comprar vitamina C, porque eu preciso tomar vitamina C, porque eu preciso me fortalecer. Mas o que é que a gente deve lembrar? Que a suplementação, ela deve vir quando se tem uma comprovação, né? Então, assim, você precisa ter um exame ali, você precisa ter um exame que comprove que você tem baixa em vitamina C, para que você possa suplementar, para que você possa consumir. Porque, assim, se você consome doses elevadas de vitamina C, você vai ter dores no estômago, você vai ter náuseas, você vai ter variadas complicações. Então, você precisa prestar muita atenção nisso, né? Tem uma quantidade que a gente precisa consumir. E a nossa alimentação, ela já traz isso para nós. Certo? Se a gente tem uma alimentação saudável, a nossa alimentação já traz isso para nós. Já a quantidade de vitamina C que a gente precisa ingerir, tá? Então, precisa atentar muito por isso. Suplementar vitamina C apenas se você estiver comprovado que tem uma baixa daquele micronutriente, tá? Isso serve também, aqui eu estou falando da vitamina C, mas serve para qualquer outro micronutriente. Vitamina A, D, E, K e por aí vai. Então, a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Frutas em que não se come a casca devem ser higienizadas? Sim, a gente precisa higienizar tudo. E aqui, quando a gente está falando de alimentação saudável, eu falo também sobre a importância de você utilizar com casca. A maioria dos nutrientes estão presentes ali na casca. Às vezes a gente descasca uma batatinha, descasca uma cenoura e joga fora a sua casca e consome só a sua roupa. E aí a gente esquece que aquilo por fora também é um nutriente, não está ali por nada. Aquilo não está ali só para proteger o alimento. É riquíssimo em nutrientes, então a gente presta muita atenção nessa questão, né? De não jogar fora, de aproveitar o alimento como um todo. E aqui eu queria falar sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, que é um PDF que ele é disponibilizado, você pode digitar lá no Google, Guia Alimentar da População Brasileira, e você pode baixar o PDF. Lá tem várias coisas, né? Foi reeditado pelo Ministério da Saúde, é super confiável, então você pode conferir lá. Lá mostra opções de prato, de como pode ser o seu prato, do que pode conter no seu prato, de receitas também. Tem um PDF também de aproveitamento integral dos alimentos, que também é produzido, né, por essa entidade de saúde, que também é confiável para você conseguir aproveitar o alimento, para você conseguir fazer variadas coisas, e aí você conseguir ter uma alimentação saudável. Gente, alimentação saudável não é sinônimo de uma alimentação ruim, de que eu vou comer coisas que não são saborosas, não é. Está no jeito e no modo que você prepara o alimento, tá bom? E também não significa que uma vez ou outra para você que é saudável, estou falando para você que é saudável, e uma vez ou outra você não possa comer algo, né, que seja fora disso. Claro que você pode consumir.
Outra pergunta. Que tipo de cuidado nós devemos ter com refeições que pedimos por entrega, delivery, né? Que nesse tempo de pandemia as pessoas não estão saindo, estão comprando pela internet e o alimento vai chegar na casa da pessoa. Qual é o cuidado que você deve ter? Gente, é muito fácil. Você vai higienizar a sua mão antes de pegar o produto, né? Depois que você pegar o produto, você vai higienizar o produto. Você precisa higienizar o produto. Aí você pode comprar até um borrifador, se você tiver em casa também, e você colocar a solução de água sanitária ou também álcool 70, e aí você borrifa ali sobre a caixa, né? O que vier ali em volta. Você borrifa sobre a caixa e aí você depois vai higienizar as suas mãos também com água e com sabão. Depois você vai consumir o alimento e depois de consumir o alimento você vai higienizar também depois. Anéis e relógios devem ser retirados antes da limpeza dos alimentos? Sim, porque é um meio de contaminação. E também na hora que você for preparar o alimento, é importante que você não esteja utilizando. Você não esteja utilizando relógio, você não esteja utilizando anel, você não esteja utilizando brinco, acessórios, né? Que você esteja ali livremente produzindo aquilo que você vai comer. E também a gente tem esse costume, né? Aqui também na Bahia a gente fala demais. E aí a gente tem o costume de ficar conversando, conversando. Às vezes tem muitas pessoas ali em volta e a gente está conversando e a gente também precisa ter esse cuidado, né? Não conversar sobre o alimento. A gente precisa prevenir aquilo que a gente vai comer e também aquilo que o outro também vai comer. Beber 1,5 litros de água diariamente para manter as vias aéreas úmidas, protegendo de vírus. Gente, não tem nada que comprove, nada, de que a água vai auxiliar nessa questão da umidade das nossas mucosas. Então, por favor, é importante a gente saber disso. Outra coisa também, assim, que as pessoas estão falando muito nesse tempo é sobre a questão da vitamina D, né? Surgiu aí, eu não sei se você viu, Léo, ou se você que está acompanhando viu, mas surgiram aí agora umas notícias sobre a vitamina D, que é a vitamina D, que é a vitamina D a solução. E na realidade, a vitamina D, ela ajuda em quê? Ela ajuda no controle glicêmico, no controle cardiovascular, né? Ajuda também em fatores neurológicos, em